uma pessoa uma mulher escreve falando sobre a opa, caiu aqui. Hipersensibilidade, tá? Tá. Caião, eu sou uma empata desde sempre. Eu sou o quê? Uma empata desde sempre. Uma empata? Empata. Uma empatadora. Uma empatadora. Mas que não sai do caminho. É. Ela é um entupidor. Deve ser, é um engodo. Um bloco. Eu sei lá. Uma obturação. Isso, uma amálgama. Uma amálgama. Isso aí. Ela é uma blindagem. Isso. Sei, uma chapa. Sim, cara. Uma chapa. Uma chapa. Quando alguém me conta algum problema, eu carrego isso comigo e fico pensando em como ajudar a resolvê-lo. Quando eu era mais nova, eu tentava resolver tudo que estava ao meu alcance. Um senso de justiça muito grande. Hoje eu tenho mais controle de não me meter nas coisas alheias. É bom. Mas ainda assim, sou muito sensível, cara. No meu trabalho, por exemplo, eu sinto muito a energia das pessoas. Se a pessoa está ansiosa, isso transpassa para mim. Eu sei exatamente como é, porque eu também continuo a ter uma sensibilidade horrível. Sim. Eu só não sou mais um indivíduo frágil a essa sensibilidade. Ela não me fragiliza, mas eu não deixei de perceber. Ela não está morta em você. Não. Sim, claro. Ao contrário, ela até de certa forma se desenvolve. Você só fica mais rígido, muito mais denso, muito mais senhor da percepção do que vítima da percepção. Sim. Eu sei quando as pessoas estão aprontando, sabe? Sei o que está por trás do que as pessoas falam, as palavras capciosas. É insuportável, às vezes, perceber isso e ter que me aquietar. Tem final de semana que eu fico tão sem energia que eu durmo o dia inteiro, Caio. A sensação... Tá exagerado isso demais nela, né? Demais, é muito. Demais. A sensação é física e fica até parecendo uma depressão, entende? Mas eu luto e me recupero. Inclusive, quando chegam pessoas muito pesadas no ambiente, eu sinto ao ponto de me angustiar. E eu sinto vontade de sair do ambiente. Ô Caio, eu queria muito controlar isso em mim. Você poderia me ajudar? Espero que possa, se Deus quiser. Claro. Agora, a única maneira de se iniciar o processo de autocontrole em relação a isso, além do diagnóstico dessa hipersensibilidade, do processo adoecedor dela, ou de como ela ficou e se tornou uma hipersensibilidade adoecida, esse é o primeiro passo, é esse reconhecimento, e é não ter nenhum tipo de compulsão neurótica em relação a atender às demandas dessa hipersensibilidade, que é a segunda coisa a fazer, dizer, não, isso é excessivo e a minha resposta a isso, desse modo, é adoecida já. Esse reconhecimento inicial desse processo é a primeira e fundamental de todas as coisas. Se eu não me admito nesse estado hiperfragilizado pela sensibilidade, eu não vou conseguir fazer nada em meu favor, de fato. Porque toda vez que eu tentar fazer algo para me afastar da hipersensibilização, eu vou me sentir traindo o amor, traindo a compaixão, traindo a solidariedade, o que é uma forma virtuosa de neurose. Virtuosa, é aquela neurose virtuosa, é a pior de todas. Porque todos os temas dessa neurose, desse neurótico, são temas de carinho, amor, bondade, acolhimento, solidariedade. Então, aparentemente, dizer não está demais isso aqui é uma negação, é quase uma traição à humanidade essencial plantada na pessoa. Eu sei o que eu estou lhe dizendo, porque eu já sofri disso. Então, reconhecer que isso também faz parte, esse excesso é a neurose. Esse excesso não tem nada a ver com a saúde desse bem plantado em mim, é justamente
o adoecimento dele, porque qualquer coisa que perca o equilíbrio da sua manifestação se torna adoecida e adoecedora na gente. Então, essas admissões, essas autocríticas, essas leituras de si mesmo são essenciais. E essa consciência de que o mal-estar que você sente toda vez que você tenta se controlar e ser mais racional no processo, na relação, e em relação ao que você faz com a sua percepção, gera em você frequentemente, parece que uma angústia, como se você estivesse evadindo de perceber a vida, o mundo, as pessoas e tudo mais, e não é assim. Não é assim mesmo. O livro de Eclesiastes tem um texto muito prático quando diz o seguinte: não ponhas o teu ouvido a ouvir tudo o que dizem, para que tu porventura não ouças o teu próprio servo amaldiçoar-te. Não ponhas. Não fiques com essa avidez de percepção. Aí você talvez diga, bom, mas eu não tenho essa avidez, ela me estupra naturalmente. Não é bem assim, isso é um mecanismo de mão dupla. Eu sei porque eu sou assim. E eu era muito mais, infinitamente mais. Mas você pode se educar disso. Quando você não diz para você que isso não tem controle. Tipo, nasci assim, não posso fazer nada a respeito. Pode sim. Pode baixar a dose disso. Como? Com a decisão, com a mente, com a racionalidade, com a bondade forte, equilibrada e com a certeza de que os pensamentos e as subjetividades humanas são todas carregadas de um monte de coisas que, se são sentidas ou percebidas por outros, podem gerar desconforto. A grande facilidade da maioria é que elas não sentem nada, mal percebem as coisas e vão levando. Mas uma pessoa muito perceptiva, se também carrega dentro de si essa bondade neurótica em relação ao mundo, sofre muito mais. Eu, pessoalmente, decidi há muito tempo atrás, como eu falei introdutoriamente aqui, abolir da minha vida todo e qualquer que fosse o poder soberano das minhas impressões e percepções. Eu as constato. E para mim é fácil constatar. Inveja. Antigamente eu me negava a perceber o que eu percebia, para não achar que eu estava interpretando mal os outros. Eu fiquei muitos anos também nesse outro lado. Eu sentia inveja das pessoas em relação a mim, de várias pessoas. Mas eu dizia, meu Deus, tira essa maldade do meu coração. Sou um homem bom, não sei o quê. Depois eu entrava no cacete. Aí depois de um tempo eu falei, olha, quer saber? Eu não terei mais. Jesus não manifesta esse pudor. Ele sabia das coisas e se tratava e se defendia conforme o que ele percebia. Em João tem um texto que diz que Jesus sabia o que lhes passava no pensamento e no coração. Por isso, por saber como era a natureza humana, não se confiava a eles. Lidava com eles, estava entre eles, sabia o que estavam sentindo, pensando, e não se confiava a eles. Escolhia, ele foi extremamente seletivo. Quem é que ele deixava andar com ele, quem ele deixava dormir com ele, quem ele chamava de mais íntimos, que ele chamava de amigo, não andava aberto para tudo. Estava no meio de todos, mas sabia o que era a natureza humana e não brincava disso.
Então o que você tem que fazer é privilegiar daqui para frente cada vez mais a sua razão. E dizer, não, as pessoas são assim mesmo, e tomar cuidado com uma outra história. É que você pode ficar também completamente paranoica com essa impressão de hipersensibilidade e passar até a exacerbar o que você está sentindo ou que imagina que os outros sintam a seu respeito. Aí começa a ficar ruim. Quando uma pessoa genuinamente sensível dá tanto crédito a toda qualquer sensibilidade que tenha, que depois de um tempo ela entra num processo paranoico, exacerbador do que os outros eventualmente estejam sentindo a respeito dela. E às vezes já nem é tanto assim, ou nem é tanto assim o que estão sentindo. Por isso a melhor maneira é desconsiderar as coisas pequenas, a gente nota, percebe, não atribui importância e passar a lidar apenas com aquelas que são mais veementes, gritantes e com tendências crônicas ou com o potencial de nos fazer mal. Do contrário, é constatar e passar e criar uma rigidez de camada. Se você não tiver a capacidade de sentar para conversar com uma pessoa que você sente que te critica, ou que te inveja, ou que te olha de um outro modo, você não vai conseguir fazer absolutamente nada em mundo nenhum. No mundo dos negócios, no mundo profissional, no mundo relacional, na multiplicidade de vínculos necessários à sobrevivência. Você toda hora está lidando com alguém que você sabe às vezes que gosta tanto de ti que te inveja. Ou um cara que te admira tanto que queria ser você. Isso é uma forma maligna de identificação, ruim. No final acaba sempre mal. Mas você vai tendo que criar defesas para isso. Ou a pessoa que você sabe que está em estado de observação crônica a teu respeito. Nem todo mundo percebe, mas eu percebo quando tem aquela pessoa aonde eu chego que pode estar escondida atrás da árvore, mas tem uma observação crônica, ela te escaneia o tempo todo, de dia e de noite. Aí se você for se intimidando, você vai se encolhendo. Ou então você resiste como ela, mas com a defesa fraca. E aí isso explode no fim de semana em exaustão, em cansaço, porque ela passou a semana inteira tensa, vigiando. Será que estão dizendo com as antenas ligadas, captação, projeto Sivan, lá na Amazônia antigamente. Projeto Sivan, detecção. Aí quem fica doente é você. A gente tem que confiar. Saber que o mundo é assim, que tem gente assim, algumas a gente sente logo, outras nem tanto. Mas não importa o que elas sintam, o que importa é como a gente vive, como a gente reage. Você tem que se concentrar é na sua sabedoria pessoal. Como é que você vai tratar as pessoas, não por causa do que elas sentem a teu respeito, mas por causa do modo sábio como você tem que lidar com a vida, para aumentar performances e diminuir problemas no seu cotidiano. No mais, minha querida, eu recomendo a você a leitura dos meus livros No Divã de Deus. São 3 volumes, você acha aí na loja do caiofabio.net, na loja do site, No Divã de Deus. Aproximadamente 1 milhão de pessoas já leram esse livro, eu quero que você leia também. No Divã de Deus, são 3 volumes e tem uma versão que são os 3 num tomo só. Mas você o procure agora na loja do caiofabio.net, leia, ele vai fazer um bem enorme a você. E lá no portal, escreva a palavra sensibilidade, ou escreva a palavra relacionada a bondade, bondadismo, mas escreva sensibilidade, hipersensibilidade, sensibilidade especialmente, você vai encontrar muita coisa a respeito disso. Aí é um vídeo que diz essa sensibilidade me mata. E enfim, você vai encontrar muita coisa vinculada ao que eu acabei de lhe dizer e aquilo que foi
o tema de introdução dessa nossa conversa junta. 443 registros de bondadismo, que tem a ver também com essa hipersensibilidade praticada de maneira paranoica, na intenção de diminuir o sentimento ruim do outro com a minha intervenção de super bondade, o que é algo adoecido também. Vamos lá, Bruno. Fantástico. Tem que ter equilíbrio, né, cara? Em tudo. Tudo tem que ter dose, né? Se passar da medida, adoece. Até a virtude tem que ter sua Tudo. dose. Água mata, se for demais. Qualquer coisa.